Parte 2 do capítulo 8 do livro Isca de Satanás, de John Bevere. O propósito do peneiramento. Embora Simão Pedro tivesse recebido muitas revelações de quem Jesus era, ainda não estava andando no caráter e na humildade de Cristo. Ele estava edificando a sua vida e ministério sobre as vitórias passadas e o orgulho. Paulo nos advertiu em 1 Coríntios 3,10 para tomarmos cuidado em como construímos o nosso fundamento em Cristo. Simão Pedro não estava construindo com os materiais necessários ao reino de Deus, mas com recursos tais como força de vontade e confiança em si mesmo. Embora não tivesse consciente disso, ele ainda estava aguardando a transformação do seu caráter. A sua referência vinha da soberba da vida. 1 João 2,16. O orgulho jamais seria forte o suficiente para equipá-lo para cumprir o seu destino em Cristo. Se não fosse retirado do orgulho, acabaria por destruí-lo. Em Ezequiel 28, 11 e 19, vemos que o orgulho foi a espada no jardim cheio de soldados. Foi confrontado por uma pequena serva. Ele foi intimidado por ela e negou até mesmo conhecer a Jesus. Alguns pensam que são as grandes coisas que fazem os homens tropeçarem. Em geral, são as coisas menores que nos abalam mais. Isso demonstra a futilidade e autoconfiança. Pedro negou Jesus mais 2 vezes. Imediatamente, o galo cantou, e ele saiu e chorou amargamente. Pedro foi abalado em toda a sua autoconfiança e achou que nunca mais poderia se levantar novamente. Tudo o que lhe restou, embora não tivesse consciência disso, foi o que lhe havia sido revelado pelo Espírito. Simão Pedro e Judas eram semelhantes de muitas maneiras, inclusive no fato de que ambos rejeitaram a Jesus nos últimos dias cruéis de suas vidas. Mas havia uma diferença fundamental entre eles. Judas nunca havia desejado conhecer a Jesus da maneira que Simão havia desejado. Judas não estava fundamentado em Cristo. Parecia que ele amava Jesus, já que havia deixado tudo para segui-lo. Havia viajado em sua companhia constante e havia até permanecido sob o calor da perseguição. Ele havia expulsado demônios, curado os enfermos e pregado o evangelho. Lembre-se que Jesus enviou 12 para pregar, curar e libertar, e não 11. Mas os sacrifícios dele não tinham origem no amor por Jesus nem na revelação de quem era. Judas tinha uma própria agenda desde o princípio. Ele nunca se arrependeu dos seus motivos egoístas. O caráter foi revelado por declarações do tipo: quem me quereis dar? E eu vos entreguei. Mateus 26,14, ênfase do autor. Ele mentiu e bajulou para obter vantagem. Mateus 26,25. Ele tirava dinheiro do caixa do ministério de Jesus para o uso pessoal. João 12,4,6. E a lista continua. Ele nunca conheceu o Senhor, embora tenha passado 3 anos e meio em sua companhia. Ambos lamentavam o que haviam feito, mas Judas não tinha o fundamento que Pedro tinha, por nunca ter tido fome de conhecer o Jesus. Jesus não lhe foi revelado. Se Judas tivesse uma revelação de Jesus, ele nunca poderia tê-lo traído. Quando uma tempestade forte atacou a sua vida, tudo foi abalado e soprado para longe. Veja o que aconteceu. Então Judas o traiu, vendo que Jesus fora condenado. Tocado em remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei e traí com sangue inocente. Eles, porém, responderam: que isso vos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Mateus 27, 3 ao 5. Ele estava cheio de remorso e sabia que havia pecado, mas ele não conhecia Cristo. Ele não tinha entendimento da magnitude daquele a quem havia traído. Ele apenas disse: trair sangue inocente. Se ele conhecesse a Cristo como Simão Pedro conhecia,
ele teria voltado para ele e se arrependido, conhecendo a bondade do Senhor. Cometer suicídio foi outro ato de quem vive independentemente da graça de Deus. O abalo revelou que Judas não tinha fundamento, mesmo depois de seguir o Mestre por 3 anos. Inúmeros convertidos fizeram a oração do arrependimento, frequentaram a igreja, se tornaram ativos na obra e estudaram as suas Bíblias. Tudo isso, porém, é feito sem uma revelação de quem Jesus realmente é. Embora eles o confessem com os lábios, quando uma decepção grave acontece, eles ficam ofendidos com Deus e não querem ter mais nada a ver com ele. Deus nunca fez nada para mim, ouviu dizer. Tentei o cristianismo, mas a minha vida se tornou ainda mais infeliz. Ou orei e pedi a Deus que fizesse isso, mas ele não fez. Eles nunca entregaram as vidas a Jesus, apenas tentaram se alinhar a ele em busca de benefício próprio. Eles o serviram pelo que ele podia lhe dar. Eles se escandalizavam com facilidade. Eis a descrição de que Jesus fez deles. São as pessoas que ouviram a palavra, logo receberam com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Marcos 4, 16, 17. Observe que ele disse que eles sucumbiram, se ofenderam, porque não tinham fundamento. Em que devemos estar arraigados? Encontramos a resposta em Efésios 3, 16, 18. Devemos estar arraigados e alicerçados em amor. Nosso amor por Deus é o nosso fundamento. Jesus disse: Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. João 15, 13. Não podemos entregar as nossas vidas a alguém que não nos confiamos. Não podemos entregar as nossas vidas a Deus se não conhecemos o bastante para confiar nele. Precisamos conhecer e entender a natureza do caráter de Deus. Precisamos ter a certeza de que nunca faria nada para nos prejudicar. Ele sempre procura aquilo que é para o nosso bem. O que pode parecer uma decepção para nós sempre cooperará para o nosso bem. Se não perdermos a fé, Deus é amor. Não há egoísmo ou mal nele. É Satanás quem deseja nos destruir. Em geral, vemos situações em nossas vidas através de óculos de curto alcance. Isso distorce a imagem real. Deus olha o aspecto eterno daquilo que nos acontece. Se olharmos as situações somente a partir do nosso ponto de vista limitado, duas decisões podem acontecer. Primeiramente, em meio ao processo de purificação de Deus, ainda seremos uma presa fácil para a ofensa, quer seja nos ofendendo com Deus ou com algum dos seus servos. Em segundo lugar, podemos ser facilmente enganados pelo inimigo. Satanás usará algo que parece certo no momento, mas seu plano final é usar isso para que a sua destruição ou morte. Quando estamos firmados na confiança de Deus, não somos afastados do cuidado do Pai. Não sucumbiremos à tentação de cuidar de nós mesmos, dependendo do caráter de Deus. Uma das estratégias do inimigo de tentar se nos afastar da confiança em Deus é perverter a nossa percepção de seu caráter. Ele fez isso no jardim com Eva ao perguntar a ela: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1, ênfase do autor. Ele torceu a ordem de Deus a fim de atacar e distorcer o seu caráter. Deus havia dito: De toda a árvore do jardim não comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, 17, ênfase do autor. A serpente estava dizendo a Eva: Deus está retendo tudo que é bom para vocês. Mas a ênfase de Deus foi: comerás livremente. Mas Deus havia dado à humanidade de todo o jardim para desfrutar e de todos os frutos para comer, exceto um.
A serpente estava torcendo o modo como a mulher via Deus, dizendo: Deus realmente não se importa com você. Qual é a boa coisa que ele está impedindo de que vocês tenham? Ele não deve amar vocês como vocês pensam. Ele não deve ser um bom Deus. Ela foi enganada e acreditou uma mentira sobre o caráter de Deus. Então, o desejo, o desejo de pecar surgiu porque a palavra de Deus já não era vida, mas lei e força. A força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56. O inimigo ainda opera desta forma hoje. Ele perverte o caráter de nós como pais. Ele perverte o caráter de Deus aos olhos dos seus filhos. Todos nós tivemos autoridade sobre nós, como pais, professores, patrões ou governantes que foram egoístas, que não tinham amor, por serem figuras de autoridade. É fácil projetar a natureza delas no caráter de Deus, uma vez que ele é a autoridade suprema. O inimigo distorceu com maestria o caráter do Pai, pervertendo a nossa visão dos nossos pais terrenos. Deus diz que antes da volta de Jesus, o coração dos pais se converteria aos filhos. Malaquias 4:6. O seu caráter ou natureza será visto nos seus líderes, e isto será um catalisador para sua cura. Quando soube que Deus jamais faria nada para ferir ou destruir você, e que ele faça ou não faça a sua vida buscando o seu melhor. Você se entregará livremente a Ele, você entregará a sua vida com alegria ao Mestre. Você se entregou integralmente a Jesus e não está entregue aos seus e está entregue aos seus cuidados. Não pode se ferir ou escandalizar, porque já não pertence a si mesmo. Aqueles que estão feridos e decepcionados são aqueles que foram a Jesus pelo que ele pode fazer por eles, não por causa de quem ele é. Quando temos essa atitude, nos decepcionamos facilmente. O egocentrismo faz com que tenhamos visão curta. Somos incapazes de ver as pessoas, circunstâncias imediatas pelos olhos da fé. Mas quando as nossas vidas estão verdadeiramente em Jesus, conhecemos seu caráter e compartilhamos a sua alegria. Não podemos ser abalados nem naufragar. É fácil nos escandalizarmos quando julgamos de acordo com as nossas circunstâncias ou o ambiente natural. Isso não é pelos olhos do Espírito. Em geral, Deus não, se, arre- não, se- não me responde da maneira e no tempo que eu sinto que é absolutamente necessário. Mas quando olho para trás, para cada situação, entendo e posso ver a sua sabedoria. Às vezes, nossos filhos não entendem os nossos métodos ou a lógica que há por trás do treinamento que lhe damos. Tentamos dar explicações aos filhos mais velhos, para que eles possam se beneficiar da sabedoria, mas eles podem não entender ou não concordar por causa da sua imaturidade. Mais tarde na sua vida, eles entenderão, ou talvez o motivo seja para testar a obediência, o amor e a maturidade deles. O mesmo acontece com o nosso Pai no céu. Nestas situações, a fé diz: Eu confio em ti, mesmo que eu não entenda. Em Hebreus 11, 35 e 39, encontramos o registro daquele que nunca viram o cumprimento de suas promessas dadas por Deus e que ainda nunca vacilaram. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior à ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova dos escárnios e açoites, até que as algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados no meio, mortos a fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes se obtiveram bom testemunho, por sua fé não obtiveram. Contudo, a concretização da promessa. Eles decidiram que Deus era tudo o que queriam, independente do que preço.
Eles creram nele mesmo quando morreram, sem ver as promessas cumpridas e não ficaram ofendidos. Somos arraigados e alicerçados quando temos este amor e o quanto possa se interessar, ser intensa, jamais pode nos abalar. E isto não vem da força de vontade ou da personalidade, é um dom da graça a todos o qual colocam sua confiança em Deus, jogando para fora toda a confiança de si mesmo, mas para entregar inteiramente você precisa conhecer aquele que sustenta sua vida.